Queridos, nós vamos entrar na palavra agora, em nome de Jesus, e vamos vencer hoje o gigante, vamos destronar esse gigante, vamos mandá-lo por terra, vamos dar adeus para ele. O gigante da mentira, né, gente? Esse gigante não é de Deus, né? Deus te abençoe, Dai Reginaldo, Ivani, um grande beijo para vocês, bem. Vamos lá. Vamos meditar a palavra. Maria Aparecida chegando, Dai Reginaldo, muita gente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês. Mas você entrou aqui para mim, você deixou, mas eu não soube mexer, você acredita, Mar? Vamos lá? Vamos entrar na palavra nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá. Eu já achei, Vi. Já achei, obrigada. Queridos, está em Atos capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias. Pastor, o que quer dizer Ananias? Yahvé é gracioso. Deus gracioso. Deus é gracioso. Você sabe o significado do seu nome? Estuda isso, é importante. Para que eu e você nos conheçamos um pouquinho mais e a gente entenda, né? Se a gente vive segundo o nosso nome. O seu nome tem um significado tão grande. Ah, pastor, foi meu pai, foi minha mãe que colocou. Não, o seu nome está escrito antes da fundação do mundo. Procura saber o significado do seu nome. Mas um certo homem chamado Ananias, que quer dizer Yahvé é gracioso, com Safira sua mulher, que quer dizer pedra preciosa. Uma pedra preciosa não é uma pedra semi-preciosa. É uma pedra de alto valor, não é verdade? Olha que coisa mais extraordinária. Vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando a parte e depositou aos pés dos apóstolos. Pastora, esse casal tinha uma propriedade? Tinha. Eles eram obrigados a entregar essa oferta? Não. A Bíblia diz que houve um homem chamado Barnabé, filho da consolação, entende? Um homem má, cheio, transbordante do Espírito, de um coração extraordinário. De Chipre, da ilha de Chipre. Homem rico, muito rico. E esse homem pega e vende uma propriedade e pega o dinheiro e chega aos pés dos apóstolos e diz para eles: isso aqui é para as necessidades da igreja, do povo de Deus. Falou para os apóstolos: façam o que for necessário. Essa aqui é a minha oferta a Deus. Um homem riquíssimo que pega e vende um terreno e leva e entrega aos pés dos apóstolos. Bonito este, né? Era um homem que não era avarento, não era preso ao mundo material, às coisas materiais. Porque a pessoa, quando ela é muito presa ao lado espiritual, irmãos, ela tem dinheiro para tudo. Ela tem dinheiro para balada, ela tem dinheiro para cigarro, para bebida ou para droga, ela tem dinheiro para dança, ela tem dinheiro para ir em lugares errados, mas ela não tem dinheiro para as coisas de Deus. As coisas de Deus nunca tem, nunca sobra. Esse é um dos indícios que a gente precisa de muita mudança na nossa vida. E aí, resultado, ele era um homem desprendido. Ele era mordomo do dinheiro e da riqueza dele. Mas ele não adorava aquilo ali. E ele pega e vende, leva a oferta e deixa aos pés dos apóstolos. Mas tinha um casal que, segundo a gente estava estudando um pouquinho, eles queriam entrar na igreja primitiva. E o grande problema é quando você quer fazer algo para Deus, por ciúmes, por inveja, por mentira. Isso não dá certo. Não, pastor, não. A Bíblia diz que Deus, antes de enxergar a minha aparência e a tua, meu amor, Ele enxerga o nosso coração. Ele enxerga o nosso coração.
E aí esse casal vendeu um terreno, vamos supor, vamos dar um exemplo hoje. Eles venderam um terreno por 700 mil. E aí eles ficaram com 500 mil para eles, pegaram 200 mil e chegaram para o apóstolo Pedro e disseram: apóstolo, está aqui o terreno, todo o valor está aqui, 200 mil. E a gente veio consagrar a Deus e ofertar no altar de Deus. Irmãos, tomemos muito cuidado para não cometermos o erro que esse casal cometeu. Por quê, pastor? Eu vou te provar já. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. O grande problema aqui, tá aqui no 2, né? Atos 5:2. É quando você comete um erro e você não tem ninguém do seu lado para te aconselhar, para te corrigir, para te redarguir, para dizer: olha, não faz isso não. Pastora, mas se eu sou solteiro, você tem que ter uma boa comunhão com o Senhor Espírito Santo. Se é casado, tem que ter um homem ou uma mulher aí de valor, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um pastor, seja quem for, um líder, né? E aí, resultado, os dois em comum acordo fizeram a coisa errada. O grande problema, irmãos, dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas o grande problema é se o homem é descabeçado e a mulher é descabeçada. A mulher é descabeçada, o homem é descabeçado. Então, os dois em comum acordo resolveram pecar contra Deus. Mentir. Disse o apóstolo Pedro: olha para você ver o que é mexer com uma pessoa embriagada do Espírito. Uma pessoa que no dia de Pentecostes recebeu línguas de fogo, uma pessoa que o fogo desceu, uma pessoa que ficou embriagada do Espírito Santo. Um homem de oração, um homem de caráter. Disse-lhe Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade? Se você tivesse guardado, o Ananias, não ficava para você, e se você vendesse, não estaria em seu poder? Era seu. Vendendo ou não vendendo, por que você fez isso? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. Irmãos, a tua riqueza começa no teu relacionamento com Deus e a tua pobreza também. Pastor, isso é fato? Isso é fato. Tomemos muito cuidado, eu e você. Quando a gente faz um voto e quebra, está chegando um estudo aí que eu vou dar segredos para uma vida de prosperidade que vocês vão cair de costa. Eu e vocês. Não perde isso aí, não. E aí, irmãos, o grande problema deles é que eles queriam ter uma vida com Deus, mas eles queriam ter uma vida do jeitinho deles. Eles queriam servir a Deus do jeitinho deles. Irmãos, com Deus não é do seu jeitinho. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Que eu já vou confessar para vocês com todo carinho, respeito que eu tenho por vocês, que eu estou um pouco cansada. O jeitinho brasileiro. Parece que Ananias e Safira tinham um jeitinho brasileiro que a gente precisa quebrar hoje. Não foi só uma mentirinha. Não, pastora, não foi por querer. Não, pastora Solange, não foi por mal. Não, pastora Solange, não deu. Não, pastora Solange, eu tive outros compromissos. Não é mais ou menos isso? É o nosso jeitinho brasileiro. E aí o Pedro falou assim para ele: eu acho tão bonitinho, porque antes da gente morrer, Deus ainda dá uma oportunidade para a gente, né? O Pedro chegou e falou assim para ele: Ananias, por quanto você vendeu isso aí? Ele falou: vendi por 200 mil. Estou dando só um exemplo. Ele falou: menino, se você não ficasse com você, não seria seu? Se você vendesse, o dinheiro todo não seria seu? Ele não foi obrigado a nada, gente. Ele não foi obrigado a nada. Mas é que eles queriam ingressar naquele ministério.
Eles ficaram um pouquinho, ficaram com inveja da oferta do Barnabé. Irmãos, um dos segredos, um dos pontos que uma pessoa mente é que ela tem inveja da outra. A coisa mais triste que tem do mentiroso, que ele quer disputar com o outro, ele quer fazer, ele quer chegar na frente, ele não quer nem fazer, ele quer fazer o que o outro faz. Mas o que o outro faz é dom de Deus. E Deus tem algo especial para cada um de nós. Quando eu me converti, gente, eu me lembro que eu falava assim, ó, eu quero ser como a Aimee Semple McPherson. Eu quero ser como a Aimee Semple McPherson, minha mãe espiritual. Quando eu fui estudar sobre minha mãe, eu disse, eu não quero ser como a Aimee Semple McPherson, porque eu não pagaria o preço que ela pagou. Não queira ser ninguém, porque você não vai pagar o preço daquela pessoa. Deus dá uma cruz, gente, certinho para cada um de nós, e é aquela cruz que a gente pode carregar. Vocês estão entendendo? Pastor, o senhor está dizendo que eu posso carregar a minha cruz? Pode, porque se você não pudesse, Deus já tinha tirado ela de você. Deus conhece as suas forças. Deus não permite que você vá além das suas forças, queridos. E aí, meus amores, gratidão a todos vocês que estão chegando. E Ananias, e aí ele disse assim, não mentiste aos homens, mas a Deus. E quando Ananias ouviu essas palavras, ele caiu e morreu. Por que que Ananias morreu, pastora? Porque ele mentiu ao Senhor Espírito Santo. Porque ele blasfemou contra o Senhor Espírito Santo. Pastora, não parece, mas muitas vezes com a nossa mentira, a gente zomba. O que é blasfemar? É mentir, é escarnecer, é rir, é zombar, é negar, é não crer, é dar lugar para o inimigo, é não acreditar naquela manifestação do Espírito Santo. Meu pai, gente, ele me ensinou uma coisa assim que eu levo para a vida. Hoje eu percebo, quando fui pastor, eu percebi e clarissimamente que meus filhos não tinham berço. Por quê, pastor Solange? Quando você tem berço, você teve um bom pai que te ensinou, te educou, uma boa mãe. Meu pai me ensinou que quando você não tiver conhecimento de alguma coisa, principalmente nas coisas de Deus, não fale. Não fale, não julgue, não zombe. Irmãos, a Bíblia diz que se eu e você pecarmos contra Deus, temos perdão, contra Jesus temos perdão, mas contra o Senhor Espírito Santo de Deus, nós não temos perdão. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Por exemplo, quando Jesus falou isso, leia o contexto. Você vai entender que os escribas, os fariseus, aquele povo eles eram conhecedores da palavra. E eles disseram que Jesus curava, expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Eles pecaram contra o Senhor Espírito Santo. Pastora, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Queridos, esse casal aqui tinha conhecimento, sim. Ananias, que quer dizer Deus é gracioso, a graça de Deus, a graça de Yahvé está comigo. E onde é que ele colocou ela? Safira quer dizer pedra preciosíssima, de alto valor. Como é que o marido faz um negócio errado e ela concorda? Tudo em nome de amor, de paixão? Cuidado com a paixão, gente. A paixão é doida, a paixão é louca, a paixão é desvairada, a paixão é sem juízo. Pastor, onde é que estão os meus inimigos? Dentro de sua casa. Guarde o que eu vou te dizer. Os teus melhores amigos ou piores inimigos estão dentro de tua casa, filho, filha.
Resultado. Será que se aquela mulher não olhasse para ele e dissesse, nós não vamos fazer isso, eu não concordo, não, nem que discutisse um pouquinho, talvez esse homem não teria morrido. Mas por que, pastora, que morreu Ananias e Safira? Porque os dois eram farinha do mesmo saco. Me perdoe a expressão, mas é uma expressão mineira da roça. Ou então, lá na roça fala uma coisa séria, que porcos que se misturam, farelos comem. É isso que eu tenho para dizer desse casal. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que ouviam. E levantando-se os moços, cobriram o morto, que é o Ananias, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, quem entra lá? A pedra preciosa, Safira. Não sabia o que tinha acontecido com o marido, não sabia que o marido estava morto. Não. Então, presta atenção, de novo a presença do Espírito Santo, que eu acho tão doce. Pedro olhou para ela e falou assim, Safira, diz-me, por quanto que você vendeu aquele terreno, aquela propriedade? Ela falou, foi por tanto. Por tanto? Foi por tanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós há um concerto, uma aliança para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. Esse barulho que vocês estão ouvindo são bombeiros sendo treinados na praia. Eles falam alto, né? Então, o resultado, ele falou assim para ela, por que você entrou nessa aliança, nesse concerto, nesse voto, para tentar o Senhor Espírito Santo, menino? Ah, porque ele me fez pecar? Não. A gente concordou. A pastora só está dizendo o quê? Que o pecado deles foi consciente. Quando a gente peca contra o Espírito Santo, é porque a gente conhece. O Pedro falou assim, você vendeu por quanto aquela propriedade? Aí ele falou, eles venderam por 700 mil, estou dando um exemplo. A gente vendeu por 200. E a gente fez um voto de entregar tudo no altar. Aí ele pegou, por que você fez isso, menina? Você entrou em acordo com o seu marido? Então Pedro disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Vocês estão entendendo o que é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo? Homens embriagados pelo Espírito Santo de Deus? Vocês estão entendendo por que tem tanta morte hoje, tanta pobreza, tanta luta, tanta guerra? Portas abertas, legalidades. Meus amores, resultado. Olha o que o Pedro fala para ela, o apóstolo, o pastor da igreja fala. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Ei, olha, dá uma olhada ali para a porta e veja os pés dos que sepultaram o teu marido. Eles vão te levar agora. Deus Todo-Poderoso, nos livre desse pecado, em nome de Jesus. Eles vão te levar agora. Quando ele falou isso, e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Infiéis na vida, infiéis na morte. Unidos no erro, unidos no pecado, unidos na mentira, apaixonados
loucos, desvairados. Unidos na terra, unidos no inferno. É para eu e você, meu amor, pensarmos nisso hoje. Quando ela caiu morta, houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviam essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, pois o povo os tinha em grande estima. Vocês entenderam o que é uma vida em comunhão com o sobrenatural? Porque a verdadeira igreja, gente, ela nasceu para ser sobrenatural, para viver o sobrenatural. Não é só crer, é viver o sobrenatural. Vou repetir, não é só crer, é viver o sobrenatural. Essa igreja o inimigo não podia com ela. Essa igreja não entrou mentira. Pastora, que mentira é essa que trouxe a morte? É quando a gente peca contra o Senhor Espírito Santo de Deus. Você já pensou? Jesus, tadinho, disse que ele não comia direito. Estuda os evangelhos, você vai entender isso. E teólogos falam isso, que ele não comia direito. Sem comer direito. Nos horários que ele podia dormir, ele foi 100% homem nessa terra, gente. Ele ia para os montes orar, para se revestir para um outro dia de luta, de batalha, de ministério. E ele curando e libertando e ressuscitando e religiosos, escribas. Os escribas, eles copiavam a palavra. Eles tinham que escrever a palavra eles tinham um conhecimento, gente, na palavra que vocês não têm noção. Mas então eles não eram incultos, ignorantes, neófitos na fé, não. Novinhos na fé, não. Nem fariseus, nem saduceus, nem sinédrio. Foram homens que perseguiram Jesus até a morte. E eles disseram, olha, você cura, você liberta, você faz maravilhas, mas é porque Beelzebul, o maioral dos demônios, está contigo. Então, gente, nós temos que tomar um cuidado nas coisas espirituais, quando a gente fala assim, isso aqui eu acho que não é de Deus. Porque o religioso, ele é morto, né? Aquela mesma coisinha assim, aquela mesma tchuk, 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 tchuk. Então ele não vive o sobrenatural, ele não vive o céu. Então qualquer coisa escandaliza ele, qualquer coisa ele julga, ele se levanta, ele fala. Nós temos que ter mais que uma religião nessa terra, filhos amados. Nós temos que ter a verdadeira religião. E outra coisa, ele foi mexer no ministério, porque o Pai é um, o Filho Jesus é outro, o Senhor Espírito Santo é outro ministério. O ministério hoje é do Senhor Espírito Santo. É lógico que os três têm a mesma essência, mas são pessoas distintas. São ministérios diferentes. O ministério do Senhor Espírito Santo, vocês não têm noção do que ele fez e do que ele faz hoje. Eu jamais me levantarei contra a unção. Eu não sou doida. Eu me levanto contra o meu caráter. Eu julgo o meu caráter. Eu julgo o caráter. Mas a unção não. Eu vi coisas na minha vida, eu vi gente de boca aberta
e o ouro descer do céu assim e subindo e descendo no dente da pessoa. Eu vi, eu não sou criancinha de Jesus. Eu vi coisas sobrenaturais na minha vida, gente. Tem gente ressuscitando mortos em vários países do mundo. Presença de anjos. Eu já vi pedra preciosa cair perto de mim. Não adoro. Adorar somente a Deus. Mas eu creio sim no sobrenatural de Deus. E vou dizer mais. A igreja que vai aguentar nesses últimos dias, nessas últimas horas, é a igreja sobrenatural, é a igreja de Pentecostes. Nós vamos ter que voltar para Pentecoste e nos convertermos em Pentecostes. A nossa casa tem que ser um cenáculo, gente. Nosso ministério tem que ser um cenáculo, porque a nossa luta é muito grande, não é verdade? Queridos, não mentais a Deus, não mentais ao Espírito Santo, não mentais uns aos outros. Não, eu e você, nada mais. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Mas a gente tomou uma atitude, pastor, eu sou de Deus. Eu também, filho, tomei uma atitude, eu sou de Deus. Eu quero ser de Deus, mas eu quero ser o melhor. Eu não quero ser melhor do que vocês, porque vocês são melhores que eu. Eu não quero ser melhor do que muitos, porque eu não chego aos pés de conhecimento. Os meus filhos na fé hoje têm mais conhecimento que eu. Eu quero ser o melhor para Deus e para mim mesma. Não mintamos ao Senhor Espírito Santo de Deus. Aquele povo ria do Espírito Santo, zombava do Espírito Santo. O Espírito que está em Jesus não é o Espírito Santo. Escarnecia, isso é blasfêmia. Negava, ria, falava mal. Isso não existe. Esse Espírito que está nele não existe, gente. O Espírito Santo de Deus. O Espírito, que, né, pastora Flávia? Né, pastora Flávia tem muito conhecimento. Um Espírito que estava desde a criação. Irmãos, na minha opinião, tocar no Espírito Santo é tocar em toda a natureza e essência de Deus, porque Deus é Espírito. É tocar, não tem como, falta-me palavras. Vamos tomar muito cuidado, eu e você. Às vezes a gente fica com dor de alguém que carrega unção. Mas você tem que ter dor do erro que aquela pessoa cometeu contra você. Mas não dor da unção que ele carrega. Não, a unção que ele carrega é extraordinária, é de Deus. Às vezes vocês podem brigar comigo, briga comigo. Porque eu sei que eu preciso mudar muito nessa vida. Mas a unção que eu carrego é de Deus. A palavra que eu estou trazendo para mim e para vocês é de Deus, é eterna, é santa, é pura, é limpa. Meus amores, a palavra de Deus ainda me emociona. Eu conheço essa palavra, gente, com 16 anos. Eu sou a mesma menina. As rugas chegaram, o cabelinho branco chegou. É que eu joguei uma tintinha aqui. Mas eu quero falar para mim e para vocês que eu sou a mesma, pastora Flávia. Eu não mudei. Essa palavra me emociona, me dá força, me renova todos os dias, me enche, me unge, me transborda, me transforma, me opera. Deus de maravilhas. Ame o teu próximo, mas não aceite o erro dele. Não vá com ele. Não ponha a mão no fogo por ele. Mas por Jesus, eu já passei por tanta coisa nessa vida, gente. E vocês também, né? A gente já riu, já chorou, já brigou, já se ajuntou, já se separou, estamos juntos de novo, já se decepcionou, já se alegrou, já chorou.
Gente, eu já passei por tudo e mais um pouco nessa vida. Mas eu vou falar para vocês, eu nunca vi Deus pecar. Deus nunca me decepcionou. Nunca. Ele é de um amor por mim, por você, de um cuidado, de um carinho, de um caráter, de uma limpeza, de uma pureza, de uma santidade, de uma bondade. Fica com Ele. Outra coisa, zela essa santidade dentro de você e eu dentro de mim. Cuidado com o que a gente pensa. Cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que a gente ouve. Cuidado com quem você se une. Cuidado para quem você conta a sua vida, seu ministério, sua casa. Cuidado. Esse templo é santo. Eu sei que eu vou numa igreja, você vai numa igreja. Louvado seja Deus por isso. É o templo, né? É o santo templo. Mas o verdadeiro templo hoje é isso aqui, gente. Ó. Não se engana, não. Não se engana, não. E esse templo não pode ser templo de ciúminho, de invejinha, de disputa, de disse-me-disse, de mentira, de prostituição, de adultério, de fornicação, de roubo. Vocês veem, eu não sei quanto foi esse terreno. Fiquei até curiosa para saber. Gente, mas quanto foi esse terreno que eles venderam? Eu fui ver agora, gente, o valor de uma casa em Jerusalém hoje, no mínimo, parece-me que é no mínimo 3 milhões de reais. Não é fácil para a gente morar, por exemplo, que é o meu sonho, né? Ter uma casa por lá. Não é fácil, não é barato. Se eu tenho uma casa lá, eu fico lá 6 meses ministrando para vocês. Mas, tudo bem, gente, 13 milhões de reais é muito dinheiro, graças a Deus por isso. Mas a gente vai perder a salvação da gente por 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Não, gente. Não, não, não. Não, não e não. Diga isso para você. Perder minha salvação? Não, não e não. Jamais. Jamais. Não perca a tua salvação por nada e nem por ninguém. Cuida de ti, filho, filha. Tá bom? Eu vou terminar aqui dizendo para você. Se você puder ajudar teu irmão, amém. Mas você não pode cair por mais ninguém. Entendeu? Olha para você ver, a Safira caiu pelo Ananias, Ananias caiu pela Safira, tão unidos, tão unidos, tão unidos no inferno. Não, isso não vale a pena, né? Então vamos destronar o espírito da mentira, vamos hoje, em nome de Jesus, e acreditar e crer que não tem mentira, mentirinha, mentirona, não tem. Não tem meia mentira. Mentira é mentira. E a mentira não vem de Deus, vem de Satanás, que é o pai da mentira, o pai do engano, e nós vamos quebrar isso hoje, em nome de Jesus. Essa palavra foi bem forte, né? Que Deus me ajude, filho, filha. Que Deus te ajude, tá bom? Vamos orar? Sim, Dora, daqui a pouquinho eu vou orar pelo Rodrigo e pelo Fabiano. Tá bom, filha? Mas vamos orar aqui. Primeiro nós temos que quebrar o principado da mentira. Vamos lá? A palavra hoje é só essa.